E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar com vocês este assunto. Deus quis apenas uma igreja. E a gente vai mostrar nesse vídeo, com bastante detalhes, mostrando nas Sagradas Escrituras esse desejo de Deus de ter escolhido apenas um lugar para fazer morar o seu nome. Como ele fala lá em Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 4 e o 6, e o versículo 13 e o 14 também de Deuteronômio 12. Ele fala que dentre de todas as tribos, ele escolheu uma para fazer morar o seu nome. Quer dizer que é o desejo de Deus, essa unidade, essa centralização do culto, que a gente tem pregado aqui nesse canal. A centralização do culto é um desejo de Deus. Então, quando alguém diz assim, você é exclusivista, não é questão de ser exclusivista. Foi o próprio Deus que disse lá em Deuteronômio que o lugar do culto verdadeiro é aonde ele vai escolher. É uma tribo que ele vai escolher. Então, é o próprio Deus quem faz essa centralização do culto. E não a igreja, e não eu. É a própria Sagrada Escritura. É o próprio Deus que fez essa centralização do culto. Foi o próprio Deus quem fez isso. E nós temos também uma figura belíssima, uma prefiguração belíssima também disso aí, dessa centralização do culto, é na Arca de Noé. É o que a gente vai conversar nesse vídeo. Além de a gente ter esses textos que mostram essa vontade de Deus de ter esse culto centralizado apenas naquele lugar que Deus escolheu, que é o culto verdadeiro, como a gente tem mostrado aqui. Vamos mostrar nesse vídeo a figura da Arca de Noé, que é uma prefiguração, que é uma figura da igreja. Para a gente entender melhor ainda essa questão dessa preferência de Deus, de centralizar o culto, de ter esse culto apenas ali em um altar que o Senhor escolheu. Veja, em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, a gente vai encontrar a história da Arca de Noé. Os padres da igreja afirmam que a Arca de Noé é uma figura da igreja e que Noé é uma figura de Jesus Cristo. E aí a gente vai entendendo essa vontade do Pai, essa vontade de Deus de ter apenas uma igreja, de ter constituído apenas um altar legítimo. E a gente vai ver claramente isso aí na Arca de Noé, muito claramente. Como diz a igreja, a Arca de Noé é uma figura da igreja e Noé é uma figura de Cristo. E como se diz que assim como Noé salvou a humanidade pelo lenho da arca, Cristo salvará pelo lenho da cruz. E assim como não houve sobrevivente fora da arca, também não há salvação fora da igreja. Então é uma coisa belíssima essa fé católica. Toda fundamentada dentro das Sagradas Escrituras. É bom a gente estar lembrando sempre isso, porque ela é toda registrada, ela toda é fundamentada nas Sagradas Escrituras. Nada mais bonito do que essa história da Arca de Noé, essa figura da igreja. Veja, Deus vai pedir para Noé construir uma arca. Veja, a vontade de Deus de salvar a humanidade com apenas uma arca. Não existe duas arcas. Deus pediu para Noé construir uma arca e pediu para Noé e sua família entrar nessa arca. Veja lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9 ao final, o capítulo 7 de Gênesis inteiro, você já vai ter uma noção disso que a gente está conversando aqui. O entendimento é o seguinte, Deus pediu para Noé construir uma arca apenas. Veja, uma arca apenas Noé construiu. E note que esta arca de Noé, ela não se desvia de sua missão. Ela cumpre plenamente a sua missão. O dilúvio vai marcar o quê? Vai marcar o fim de um período. Ele marca o fim de um período e o início de um novo mundo. Veja que coisa bonita. O dilúvio vai marcar o fim de um período, o fim de uma história.
e marca também o início de um novo mundo. E assim também, meus irmãos, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vai marcar esse fim desse tempo nosso e o início do novo céu, né, e da nova terra. Veja que coisa linda essa prefiguração, né, da Arca de Noé, que marcou esses dois tempos, né, marcou esse limite, né, entre o tempo antigo e o mundo novo. A mesma coisa é a igreja, que marca, né, esse tempo nosso que vai passar para um novo céu e uma nova terra. Vai nos levar, né, essa nova arca para um novo céu e uma nova terra. Assim, né, como a Arca de Noé não se desviou, cumpriu plenamente a sua missão, é também a missão da igreja. Veja, já está registrado essa prefiguração, nessa figura da igreja. A figura da igreja que não é vencida. Como Jesus Cristo disse, as forças do inferno não poderão vencer a igreja. Veja, essa figura da Arca de Noé, esse dilúvio não desviou a Arca de Noé. Ela cumpriu plenamente, né, a sua missão de passar aquele período antigo para um novo mundo. A mesma coisa é a igreja. Aquilo lá, né, a Arca de Noé, é a figura da igreja. Então a mesma coisa é a igreja. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, esse dilúvio do pecado, esse mar de lama que a gente vive, essa onda, né, de relativismo que a gente vive, se a gente estiver firme, né, nessa rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente estiver nesta nova arca de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai alcançar, né, o novo céu e a nova terra. Porque esta arca, que é a igreja, não falha em sua missão. Essa figura é belíssima, essa história da Arca de Noé é belíssima. Note que Deus pediu apenas uma arca e Jesus Cristo fundou apenas uma igreja. Então, quando a gente diz assim, né, que a fé católica é bonita, é bela, é a beleza da fé católica, alguns irmãos, né, separados ficam meio incomodados, mas não pode ficar incomodado com a verdade, né, porque é uma verdade. Assim como Deus, né, pediu para Noé construir apenas uma arca para salvar a humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo fundou apenas uma igreja para salvar a humanidade. Então, é uma história belíssima, uma história facilmente compreensível. Quer dizer que aquela arca de Noé é uma figura da igreja. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, para você ver a beleza da fé católica. Assim como ninguém sobreviveu, né, fora da arca de Noé, também ninguém se salva fora da nova arca de Cristo, né, que é a igreja. Então, meus irmãos, é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, para você pegar as suas Sagradas Escrituras em Gênesis, capítulo 6, né, a partir do versículo 9, leia a história da arca de Noé, pelo menos até ali o capítulo 7. Você vai ver que maravilha, que história linda da Igreja Católica. Porque aquilo ali é o quê? É a prefiguração da fé católica. Apenas uma arca, que é a figura da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí, né, o seu comentário. Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.